Flamengo, empate que levava aos pênaltis, mas fazer o resultado mesmo, ele sempre fez em casa. Foram 6 jogos com 2 vitórias, 3 empates, 1 derrota, 5 gols feitos e 4 sofridos, o que mostra como a campanha foi uma campanha justa, sempre com emoção. Né? Vamos ver o Inter, como é que o Inter chegou na final? O Inter sofreu menos, porque na primeira rodada ele pega o Paysandu e ganha os 2 jogos. Ganha em Porto Alegre por 3-1, ganha fora por 1-0, não sofre. Depois o Internacional pega o Palmeiras, aí sofre, perde em São Paulo 1-0, dá o troco. No Beira-Rio 1-0, passa nos pênaltis. E na semifinal, passeou no Cruzeiro. 1-0 no Mineirão, no último jogo do Mano Menezes, gol que você acompanha agora, e em casa, tranquilamente, aplicou um 3-0. Então a campanha do Inter, ela é menos sofrida. São 5 vitórias em 6 jogos, 9 gols feitos, 2 sofridos. O que isso quer dizer? Nada. Mas é interessante. Ele teve um desempenho fora de casa bom, tirando Ganhou do Cruzeiro e do Paysandu. Tirando a derrota apertadinha. Pegou adversários mais tranquilos, porque me dói dizer isso, mas hoje o Cruzeiro é um adversário mais tranquilo. No momento, né? No momento. Ele pegou o Cruzeiro estava no momento. No momento. Eu fiz esse jogo lá, que foi o jogo exatamente onde algumas ofensas apareceram para o Mano. Foi quando ele saiu, né? Na hora que ele deu. Não consigo mais fazer o time foi no 1-0 para o Cruzeiro para o Internacional em Belo Horizonte, né? Esse jogo o Inter jogou muito bem. Muito bem. Em termos táticos. O Inter foi realmente um time extremamente aplicado e jogando nos contra-ataques. Criou dificuldade. Apesar do momento do Cruzeiro, não passou sufoco nenhum. Então, ao mesmo tempo que eu falei que a torcida do Internacional pode ficar um pouco preocupada pelo desempenho que teve na Libertadores contra o Flamengo, quando perdeu por 2-0 primeiro, já nesse contra o Cruzeiro, ganhou de 1-0 e foi assim, dentro de casa tudo, não teve. Não teve. Hoje ele tem que sair. Hoje ele não ganhou de 1-0, ele perdeu de 1-0. Tem uma dúvida hoje a respeito desse jogo do Alessandro, né? Sim. Tá? Porque o D'Alessandro se tornou, nesses últimos tempos, o ponto de equilíbrio, né, do Internacional. Mas eu continuo achando que Patrick, por um lado, e Edenilson, quando esses 2 caras funcionam, o time anda, mas anda legal. Exatamente. Vamos pôr os campinhos, então, lado a lado? Fecho com você. Quando esses 2 meio-campistas, que eles não são nem meias, nem volantes, nem nada. É um pouco de tudo, né? É um pouco de tudo. Quando eles estão num dia que eles passam, que eles correm, que o Patrick começa a ir pro fundo, que esse é o Internacional mais vibrante mesmo. E se o D'Alessandro não jogar, será que vai... O Sobis, né? Provavelmente, né? Porque ele estava fazendo os 2 lados, com o Sobis de um lado e o D'Alessandro do outro, com o Nico estava entrando no banco, né? E isso só poderia acontecer, Kleber, exatamente porque Patrick e Edenilson têm essa mobilidade de poder voltar, de recompor o time. Quando o Nico entrou, o Nico retornou um pouco àquela forma física dele, o D'Alessandro volta, mas não precisa aquela volta, né, para poder ajudar. Ele fica um pouco mais livre para encostar no Guerreiro. Tá num nível físico bem interessante o D'Alessandro. Queria até perguntar para o Maestro, é a mesma idade com a qual o Maestro foi campeão brasileiro. Né? É atalho, né? Você vê que em certos momentos do jogo ele dá uma segurada, né? Mas ele chega no final do jogo realmente cansado. Porque ele vai dentro do limite dele. Tem saído quase todo jogo, né? Mas isso quando você vê um jogador da importância que o D'Alessandro tem para o Inter, brilhar com a mesma idade com que você brilhou em 92, te dá um filme na cabeça? Eu fico satisfeito, me sinto também, de certa forma, prestigiado com isso, né? Porque talvez eu juntamente com o Cereza. Cereza, né? O Toninho já jogou até 40 e pouco, depois veio o Zé Roberto, mas da nossa geração a gente conseguia imprimir um ritmo legal. Lógico que você tinha pausas durante o jogo, né? E da mesma forma como tem Edenilson e Patrick, comigo tinha Zinho, tinha Marquinho, tinha a molecada que compensava um pouco tudo isso. E isso precisa.
Mas na hora de pensar, a gente vê que o D'Alessandro é a mola mestra do time do Adair. O Cerezo foi campeão do mundo com o São Foi, Paulo. melhor jogador em campo. Melhor em campo. De toque. Melhor em campo em 93 contra o Milan. Então foi no segundo? Ele foi melhor em campo e o Raí foi melhor em campo em 92. Mas ele jogou em 92 também? Jogou os dois. O Cerezo é bi, então. bicampeão do mundo com o São 92 e Paulo. 93. É que em 93 ele foi eleito melhor em campo. Jogou muito. Jogou uma barbaridade contra o Milan. E é importante lembrar, né, Júnior? É importante lembrar que hoje os atletas, os clubes hoje evoluíram demais, né? Em termos de condições para o atleta Dá para ir até mais prolongar velhinho, um pouco né? mais a sua carreira, né? Sim. Então a gente realmente tem que tirar o chapéu para quando... Fábio, eu vou entrar na sua área agora, ou melhor, na área dos dois times, os centroavantes. São dois centroavantes estrangeiros, muito competentes, na minha opinião, e a gente pediu para o Fábio avaliar vários quesitos do Guerreiro e do Marco Ruben. Vamos começar com o Guerreiro. Jogo aéreo, por exemplo, você deu nota máxima para o Guerreiro. Eu acho o Guerreiro, eu gosto muito dele na bola aérea. Eu acho que ele se posiciona bem dentro da área, é um finalizador e cabeceia muito bem também. Então, por isso que eu dei as 5 estrelinhas para ele, porque dificilmente quando a bola chega numa posição de cruzamento, uma posição que ele consegue cabecear, ele erra, né? Então ele... Tem mais uma coisa, né? Quando a bola está saindo lá de trás, que tem uma certa dificuldade de sair na base do toque de bola, que você quebra essa bola, que o Guerreiro faz bem demais isso de desviar ela para os companheiros que vêm de trás. Isso é um ganho, ainda mais quando segura aquela bola que você respira, né? Que você está saindo com a defesa. E é um cabeceador que não precisa saltar, né? Ele é mesmo da posição. Teve uma bola no Não é essas bolas que ele vai lá no alto, ele se posiciona e dá aquela muito bem. Teve uma bola no primeiro jogo que o Bambu, né, o zagueiro, tirou dele, que ele já estava com ela armada para finalizar e o Bambu deu um toquezinho e tirou ele, que era a bola típica do Guerreiro. O Fábio deu notas excelentes. Deu nota máxima no jogo aéreo, nota máxima no pivô. As notas que foram muito boas, mas não foram máximas, foram para o passe, 4 estrelas no total de 5. E finalização com os pés, 4,5 no total de 5. E poder de decisão, 5. Quer dizer, o cara que decide jogo grande. É um atleta que tem um poder de decisão muito grande, até pelos históricos, pelo nível de atleta que é também. Então tem um poder Acho tudo isso do Guerreiro. Acho o Guerreiro, assim, um centroavante muito bom. Mas nos últimos jogos decisivos, o Guerreiro não jogou tão bem, né? Pelo Inter, Pelo Internacional. Não, assim, ele no Internacional tá ótimo. Ele é artilheiro do Internacional. No ano, acho que ele tem tudo isso. Pô, ele não foi bem com o Flamengo, né? Porque o Rodrigo Caio colocou mas ele no contra o bolso. Atlético, assim, ele também não foi... O primeiro jogo. Primeiro jogo, verdade. Verdade. Sabe, esses últimos jogos, assim. Mas esse poder de decisão... Se a gente colocar na tela os números... Mas os zagueiros do Atlético não estão confiando muito nisso. Não, eu dormiria... É o tipo do jogador, né, que não dá para você piscar. É decisivo. É decisivo. Exatamente. Mas talvez esses números expliquem porque o Guerreiro não funcionou também em Curitiba. O Inter teve pouca bola, ele teve pouca finalização, né? Teve pouca chance essa real bola de que eu gol. falei, tá vendo? Ele já estava com a cabeçada preparada quando o Bambu deu aquela raspadinha e tirou dele. Jogou bem o Robson Bambu. A questão do passe é porque não é um atleta que sai muito para buscar a bola, essa questão toda. Então, praticamente já não... Cara, mas é uma qualidade... Essa pode ter sido a bola do jogo? Talvez. A defesa do Lomba. Talvez. Então 2-0 é mais complicado, Sem né? dúvida. Cara, encheu o pé e ele foi buscar a bola. Não, e você vê que ele faz o movimento com a mão num espaço bem curto, né? Antigamente a gente dizia que é reflexo, hoje é reação. Reação, não pode mais falar reflexo. Pô, e o Inter tá agora com a volta do Danilo Fernandes. Eu vi umas defesas do Danilo esse final de semana, cara. Pegou demais. Ele jogou, né? Fez umas defesas... Eu não vi o jogo, eu só vi os melhores momentos. Ele fez grandes defesas. Então o Lomba tem que estar jogando bem mesmo, porque no banco tem um cara que inclusive tem história no clube, que é o Danilo Fernandes. Eu não vi o jogo do Inter, só vi os melhores momentos, ele fez grandes defesas. Mas eu falava do Guerreiro, eu concordo com a sua avaliação, e acho que essa avaliação que o Fábio fez marca a trajetória do Guerreiro por onde passou, menos no Flamengo. Porque no Flamengo ele foi o jogador que não conseguiu fazer diferença nos grandes jogos. Ficou marcado por isso no Flamengo. No jogo grande ele mas não... era um momento difícil. funcionou. Eu também difícil acho. para o time. Eu também acho. E de consequência... E depois para também, ele, né? E depois com o caso lá da suspensão.
Eu acho que ele não conseguiu se assentar no Flamengo. Ele pegou um Flamengo... Bota o Guerreiro nesse time agora. Com todos esses caras, com exatamente, capacidade de dar passe, de cruzamento, com 2 laterais. Eu também acho que assim... E quanto tempo ele ficou no Flamengo? Uns 2 anos? 3 anos? Não chegou Não, 3 não chegou. Não, porque teve a suspensão. Então, mas dos foi 2? 2 anos. 2 anos. Acho que foram 2 anos. Quase suspenso. Né? Não, mais pro final, né? Mais pro final. Foi o último ano de contrato dele, né? Que ele estava em processo de, acho que de renovação. No Flamengo ele não foi o que ele foi no Corinthians. Na seleção peruana. O Guerreiro, ele foi artilheiro de 3 Copas Américas com a seleção peruana. E nessa última, marcou gol na final, cara, contra o Brasil, no Maracanã. Sensacional. Assim. Não, eu digo, o Flamengo, de fato, o Flamengo talvez tenha ficado num degrauzinho abaixo do que ele foi. Sem dúvida. Como média de carreira. Pensando na sua avaliação, Mundial de Clubes pelo Corinthians. O Corinthians marcou 2 gols no Mundial. Os 2 dele, os 2 de cabeça. Então, assim, e a seleção peruana levou a seleção peruana a uma Copa do Mundo, que não aconteceu desde 82. Fazendo até gol de falta, fazendo gol de tudo que era jeito. O que eu mais gosto, assim, é essa aí de jogador decisivo. É difícil você falar, pô, o cara é decisivo ou não é. Mas é muito do jogo, né? Você não... Pô, o cara é decisivo. Aí chuta 4 bolas, bate na trave, o goleiro pega. Mas ele é um cara que é decisivo e a bola entra, né? No jogo, pra valer, a bola dele entra. Por que o pessoal chama o Nunes de artilheiro das decisões? Porque ele poderia até ter feito durante a temporada, né? Mais ou menos. Mas quando chegava nos jogos decisivos, danado, né? Ele ia lá e fazia a começada de 80 quando foi. Isso eu lembro. Eu lembro do Atlético, né? O Atlético, ele sempre... E lá em Tóquio, né? Também. Mas ele sempre, contra o Grêmio lá na final do Campeonato Brasileiro, né? É esse cara que a gente pode dizer, esse cara é decisivo. E isso faz uma falta no time que é impressionante. Esses caras não deixam a gente dormir. Agente defensor, entendeu? Pô, não tem como você ficar, não dá para pestanejar um segundo que é... E ainda mais as coisas que ele vem falando, as entrevistas que o Guerreiro disse essa semana, que esse é o ano mais importante da vida dele. Porque ele não esquece o que o Inter fez por ele, como o Inter apostou nele no momento em que pouca gente teria apostado dessa forma, suspenso por doping. Ele pediu, deixando até os peruanos magoados, para não jogar uma partida pela seleção, porque queria estar em campo pelo Inter. Então, assim, eu também dormiria desconfortável essa noite. Fora o foguetório que fizeram nessa cena clássica. Ainda tem isso ainda? O Atlético Paranaense ficou 2 horas. Caramba. 2 horas dentro do avião, sem poder desembarcar ontem. 2 horas dentro do avião. Imagina aquele bando de jogador grande sem poder sair do avião porque estava tendo uma chuva com muitos raios, não havia segurança para fazer a operação de desembarque. Então, cancelaram o treino que fariam em Porto Alegre. Cancelaram até uma entrevista que dariam o Bruno Guimarães junto com o Guerreiro. E aí foram para o hotel descansar um pouco. Aí os malas lá, foguetório, no hotel do Atlético, que tem toda a decisão. Eu lembro da história linda do Mano Menezes, estava no Corinthians. A final da Copa do Brasil, Internacional e Corinthians. Você conhece lá, assim, a gente fica num hotel, eu pelo menos gosto de ficar num hotel, que é o Estádio Internacional, tem um parque assim e um hotel aqui. O pessoal aqui do Rio fica num outro que é aqui, assim. 400 metros. No máximo. Assim. Aí o Internacional morava nesse hotel aqui que a gente ficava, perto do Beira-Rio. O Muricy morou lá, o Abel morou lá, e a concentração do Internacional era lá. Aí o Mano Menezes, estratégia, como é que é? Logística do Corinthians. Fica nesse aqui. Pô, mano, você vai ficar no hotel do lado? Ele falou assim, se estourar a bomba... O fogo que... o barulho que faz aqui também. Eu falei, bom, ele falou assim, eu conheço a aldeia. O barulho que fizer aqui, vai fazer aqui. Melhor pegar no mesmo hotel, inclusive. Brilhante essa tarde. É que agora não sei onde Internacional. Brilhante. Vamos falar... não sei, para quem gosta de detalhe, se acha que faz diferença, tem essa questão. Um treino a menos para o Atlético em relação ao Inter que eles fariam ontem em Porto Alegre. E ficar 2 horas no avião, velho, deve ser chato pra caramba, sem poder descer. Vamos para Marco Ruben, a avaliação que você deu do Marco Ruben. Conta pra gente, Você deu o jogo aéreo 4, finalização 5, pivô 4, passe 4, poder de decisão 4. Notas altas, um pouco abaixo das que você deu pro Guerreiro. Até porque eu acho, analisando hoje os dois centroavantes, eu acho o Guerreiro mais completo e mais preparado para... Lembrando que o Marco Ruben estava alguns jogos sem fazer gols, né?
E desencantou exatamente nesse Mas jogo. é um jogador Decisivo também. decisivo também, interessante também. Um jogador que movimenta mais, um jogador mais leve, né? Rápido. Mas eu achei que demorou para o futebol brasileiro ir atrás do Marco Ruben. Eu ia dizer, eu conheço menos o Marco Ruben do que o Guerreiro. Então, assim, Talvez até por isso a nossa avaliação em relação... vai ser mais, né? Mas o início dele contra... Quando ele fez gol que você falou que estava... Agora, né? Ele teve um Ficou um jejum, um baita jejum sem fazer gol. Agora quando? Eu não lembro mais. Não, de cabeça. Cruzamento do Bruno Guimarães, ele foi lá e... Segundo gol, né? Isso. Contra o Atlético, Contra o Inter. Contra o Inter. na final da Copa do Brasil? Não, vocês estão malucos. Foi o Bruno Guimarães. Contra quem que ele fez o gol, mas ele ficou um tempo sem fazer gol. Não. Ele ficou... Agora, Foi o Bruno. passada, Bruno Guimarães. Bruno Guimarães. Ele ficou um tempo sem fazer gol e saiu No jogo anterior, teve um cruzamento do Bruno Guimarães que ele entra. Não foi contra o Grêmio? Contra o Grêmio. O gol do Grêmio lá, o 2x0. Contra o Grêmio. Mas, por exemplo, quando ele jogou no Rosário Central, ele infernizou a vida de times do Grêmio. Teve duelos contra o Grêmio na Libertadores. Jogou super bem. Eu achei que ele demorou a despertar interesse de times brasileiros. Ele jogou no Rosário de 2004 a 2006, jogou super bem no Rosário Central. Demorou, foi para o River Plate, Villarreal, rodou o mundo, até vir mais veterano para cá. Vamos ao Beira-Rio, o palco do jogo, conversar com o Christian Toledo, que traz as informações do Atlético Paranaense. Christian, você com 2 metros, ficou preso também no avião, meu velho, sem poder desembarcar? Bem-vindo. Ô, Rizek, um abraço para você, um abraço para o Fábio, para o Kleber, a reverência de sempre para o Maestro Júnior. Fiquei. Levei um pouco de sorte porque o meu voo onde eu estavam outros colegas de imprensa do GRPcom que também vieram para cá para acompanhar o jogo. Foi um dos primeiros que pousou em Porto Alegre na hora em que foi fechado o aeroporto. Então a gente ficou pouco mais de 1h30 esperando. Como eu estava na primeira fila, eu estiquei a perna com tranquilidade. Mas se eu estivesse naquela poltrona 20E, aquela que fica bem no corredor, bem no meio, eu ia sofrer um pouco. Mas é difícil, foi complicado, irrita. Eu imagino os atletas. O Atlético só talvez não tenha tido um impacto tão grande, Rizek, porque treinou de manhã no CT do Caju e ia fazer só um solta-pernas aqui no Beira-Rio. Mas, como o Atlético até mais do que todo mundo, ficou mais de 3 horas esperando para desembarcar, certamente houve esse impacto ontem. Hoje eu acho que já passou, mesmo com foguetório, passou porque o Atlético teve tempo para descansar. E o que representa o jogo de hoje, tanto para o Atlético quanto para a Inter, é muito grande. Vamos falar um pouco da história do Atlético em campeonatos nacionais. O único título que ele tem é o Brasileirão de 2001. Derrotou na final o São Caetano no Anacleto Campanella. Alex Mineiro e Kleber Santana formavam um ataque inesquecível do Furacão. Nesse ano... Kleber Pereira, verdade. Né? Eliminou o São Paulo e o Fluminense na reta final. E ganhou os 2 jogos do São Caetano. Muito bem em Curitiba e depois confirmou no Anacleto. Professor Geninho. O Alex Mineiro, nessa arrancada, fez 8 gols nos 4 jogos decisivos. E aí, o Atlético ali, Christian, começava a construir a sua fama nacional, né, o seu poderio nacional, e levou o Petralha, Mário Celso Petralha, hoje presidente do Conselho, em 2015, a dizer o seguinte, ó. Foi uma promessa nossa e tenho certeza que vamos cumprir. Em 10 anos, até o centenário, que é 2024, botaremos a nossa estrela no peito de campeão do mundo. Podem me cobrar. Isso ele disse em 2015, 4 anos depois do Atlético ganhar pela primeira vez um título nacional. Vamos ver se esse caminho está sendo... Oi? 14 anos. 14 anos. Vamos ver se eles estão trilhando esse caminho. Vamos dar uma olhada. Desde a fala do Mário Celso até hoje. Em 2016, foram 6º lugar no Brasileirão, que eram nas 8ª da Copa do Brasil. 2017, 8ª de Libertadores, 11º no Brasileirão, 1/4 de final da Copa do Brasil. 2018, campeão da Copa Sul-Americana, a primeira conquista internacional, 7º no Brasileiro,
oitavas da Copa do Brasil. Esse ano ganhou mais um título internacional e parou nas oitavas da Libertadores. E pode conquistar agora a Copa do Brasil. Pela primeira vez. 4 anos, a partir dessa... Oitavas da Copa do Brasil. Esse ano ganhou mais um título internacional e parou nas oitavas da Libertadores. E pode conquistar agora a Copa do Brasil. Pela primeira vez. 4 anos, a partir dessa declaração, 4 anos disputando competições internacionais. Libertadores, Sul-Americana e Libertadores. Com passagens para a segunda fase. E está apostando, e o Christian sabe disso muito, nesse próximo modelo de Mundial. Que ele, como campeão, não é porque ele vai... Alguém pode estar pensando, mas espera um pouquinho, ele tem que ser campeão, ir para a Libertadores, ganhar a Libertadores para ir para o Mundial, né? Esse ano, então, é 2024, você falou? Ele prometeu que em 2024. 2024. Então, assim, ele 2019 já não é. Já não vai disputar Mundial nenhum, porque está fora da Libertadores. 20, 21... A aposta, o raciocínio do Atlético é o novo Mundial, que vai ser antes do Centenário. Que vai ser em 23, né? Centenário 24, é. Então, o Mundial vai ser em 23, no lugar da Copa das Confederações. Além dos campeões que eles vão botar, da Libertadores e tal, eles vão fazer uma seletiva entre os últimos campeões da Sul-Americana. Então ele aposta que como ele vai ser 18, 19, 20 e 21. Ele entra para o Mundial nessa seletiva da Sul-Americana. Ele não é obrigatório ganhar para ele a Libertadores, para ele ir para o Mundial. Ele está apostando nessa seletiva. Aí ele acha que ele tem mais chance de ganhar. Se ganhar a Libertadores, melhor ainda. Já chegou numa final. Perdendo do São Paulo. Então ele acha que nessa seletiva... Ele pode, acho que são 2 vagas, acho. Ele pode, mas que seja uma, beliscar a vaga para o Mundial, entendeu? Sim, e o Mário Celso é um cara que gosta de causar impacto, dar declarações fortes, pensar grande. Eu acho super legal que um clube tenha essa meta, que é o topo do mundo, e esteja trabalhando para alcançá-la. Quero saber de você, Christian, como é que você vê esse trabalho do Atlético para crescer a sua marca, se tornar um clube mais importante, mudar de patamar na história do Atlético, Christian? Rizek, o Atlético traz um projeto desde 1995, quando o Mário Celso Petralha assumiu o clube de fato. Às vezes ele não é o presidente de direito, nesse momento inclusive não é. O presidente de direito é o médico Luiz Salim Emed, mas ele, como presidente do Conselho Deliberativo, é quem manda no Atlético. E esse projeto, claro, sofreu adaptações, sofreu ajustes, mas ele basicamente parte de 1995. Então é um projeto já com 24 anos. Em apenas 2 desses anos, não houve uma gestão ligada a Mário Celso Petralha. De resto, todo esse período. Então dá para meio que seguir uma rota contínua de trabalho. Esse perfil que o Atlético traçou de passar a ser um protagonista do futebol brasileiro passa pela Arena da Baixada, tanto pela construção de 99 quanto pela remodelação para a Copa do Mundo de 2014, passa pela construção, pela adaptação, né? A compra de um hotel e a transformação dele num centro de treinamentos de altíssima tecnologia, na parceria com empresas internacionais, para aumentar a análise de dados do clube, tanto a análise de dados de jogo, quanto a análise de todo o trabalho feito dentro do clube. O monitoramento de categorias de base, que parte também lá de 99, quando o Atlético vai buscar Lucas, Cocito, Gustavo no Botafogo de Ribeirão Preto, e segue até hoje, quando o Audax tem um volante na base muito interessante, ele se chama Bruno Guimarães e agora ele está aí, já inclusive cotado para a seleção brasileira. Toda essa construção forma uma base que o Atlético sabia que mais cedo ou mais tarde ia gerar conquistas. E se houve em 2001 um grande momento com o título brasileiro, talvez o caminho mais sólido é o que vem sendo traçado agora. E é isso que o Atlético busca. Mário Celso Petralha, Rizek, nesse momento, ou melhor, ontem foi internado em Curitiba, passou por uma cirurgia no intestino
e acabou se tornando também protagonista desse momento do Atlético, mas não estando aqui em Porto Alegre, sim em recuperação em Curitiba. Ô, Cristian, eu acho que é inegável que o Atlético mudou de patamar mesmo nos últimos anos. Vamos fazer um exercício aqui. Torcedor do Fluminense, do Botafogo, do Vasco. Há 15 anos, era impensável a gente colocar o Atlético Paranaense como um time que ia disputar mais títulos numa temporada do que Vasco, Fluminense e Botafogo. Hoje, quando começa a temporada, até o torcedor desses gigantes cariocas vai concordar comigo que o Atlético inicia um ano com mais possibilidade de sonhar do que eles. Hoje. Eu acho que por essa sequência de trabalho. Mas isso é reflexo da questão administrativa. Pela tranquilidade administrativa. Sim, sem dúvida. Eu acho que quem não se organiza, ou quem não pensou em se organizar lá atrás e daqui para frente sofrer. mais ainda, vai sofrer. E quanto mais você joga essas competições, seja Libertadores, Sul-Americana, a possibilidade de você... você precisa estar dentro da competição para poder ter essa possibilidade. Você falou que gosta das declarações quentes do... Eu acho interessante. Não, então, o Andrés, que também é um dirigente que divide opiniões, né? Ele